Olá pessoal, tudo bem com vocês? Moçada, continuando o nosso estudo sobre soluções, hoje nessa aula a gente vai ver o que é a concentração de uma solução. E nós vamos aprender a calcular. Bom, primeiro, professor, para que serve saber a concentração de uma solução? Serve para que a gente possa ter uma forma quantitativa de medir quanto de soluto eu tenho que pôr numa certa quantidade de solvente. Isso é fundamental, moçada. Por exemplo, quando você vai comprar um remédio, o remédio tem que ter uma dosagem certa e sempre fixa. Quando você compra um alimento industrializado, um refrigerante, alguma outra coisa, o gosto, né, é interessante que seja sempre o mesmo. Para isso, as quantidades adicionadas de cada ingrediente tem que ser também sempre os mesmos. E a concentração de cada substância é um número quantitativo que nos ajuda a entender isso. Moçada, antes de começar com esse tema propriamente dito, deixa eu só relembrar uma coisa com vocês. Vocês lembram o que é uma solução? Então, solução, olha aqui, ó, é uma mistura homogênea entre, geralmente, dois componentes. Por quê? Porque pode ter mais de dois. No nosso estudo, a gente vai ver sempre entre dois componentes, e entre um líquido e um sólido, embora eles possam estar em outros estados físicos. Moçada, e a solução, quando eu tenho dois componentes, a gente vai chamar um de soluto e o outro de solvente. Então, o que é uma solução? É soluto mais solvente. O que é soluto? Soluto é a substância que está em menor quantidade. E o que é solvente? Solvente é aquela substância que está em maior quantidade. Lembrou disso? Então, vamos ver a concentração das soluções. Vamos lá. Então, gente, o que é concentração de uma solução? É uma forma de expressar as quantidades entre os dois componentes da solução, ou seja, a quantidade do soluto e do solvente. A gente faz isso através de uma continha de dividir, e geralmente essa é a carinha geral de todas as formas de expressar concentração. A gente vai dividir, fazer uma conta de dividir. Na parte de cima da divisão, a gente vai colocar alguma coisa referente ao soluto, uma quantidade do soluto. Pode ser massa, às vezes volume, às vezes número de mols. E na parte de baixo da divisão, alguma coisa da solução, volume, massa. Isso pode mudar, depende do tipo de concentração. Nós veremos 4 tipos de concentração, que são as mais importantes. E para fazer essas contas, moçada, a gente vai usar os símbolos M para massa, N para número de mols e V para volume. E embaixo, subscrito ao M, N ou V, pode ter o número 1, o número 2 ou não pode ter nada. Esse número 1, 2, a gente chama de índice. Então, o índice 1, ele sempre se refere ao soluto. Isso é uma regra. O índice 2 se refere sempre ao solvente. Inclusive uma regra internacional. Se você olhar qualquer material de química na Europa, na África, no Oriente, eles seguem essa mesma sistemática. E se não tiver número nenhum, que a gente diz que está sem índice, aquela quantidade se refere à solução. Não entendi, professor? Deixa eu te dar exemplo então para você entender. Por exemplo, olha o que apareceu aí, M com 1 subscrito, não é isso? Esse 1 é o que eu chamo de índice. M é o símbolo de massa. E o índice 1 se refere ao soluto. Então, M1 é a massa do soluto. Apareceu V1. V é o símbolo de volume. E 1 se refere ao soluto. Então, isso é o volume do soluto. O V sozinho. Apareceu o V sozinho. Quando não tem o índice nenhum, nem o 2, ele se refere à solução. Então, V é volume da solução. E N1. N é o símbolo de número de mols. Então, 1 é o soluto. Então, isso aqui se refere ao número de mols do soluto. E para terminar essa sequência, V2. V é o volume e o índice 2 se refere ao solvente. Então, V2 é o volume do solvente. Nós usaremos essa forma, né, de representação nessas continhas, nessas fórmulas que eu vou passar para vocês. Então, nós veremos esses 4 tipos de concentração das soluções. Concentração comum, molaridade ou concentração molar, título ou fração em massa e porcentagem. Tem outros? Tem vários outros, mas esses, sem dúvida, são os mais importantes. E é importante vocês guardarem esses, pessoal.
Antes de começar os tipos de concentração propriamente ditos, deixa eu passar, ou melhor, relembrar com vocês o que é densidade de uma solução. Densidade é sempre massa por volume. Então, densidade de uma solução é massa da solução dividido por volume da solução. A massa a gente vai medir sempre em gramas, no caso da solução. E o volume em ml, na fórmula da densidade. De forma que a unidade de densidade geralmente é gramas por ml. E vamos ao primeiro tipo de concentração, a concentração comum. Moçada, você expressa a concentração comum usando essa fórmula. O símbolo de concentração comum é o C, maiúsculo. C é igual a M1 dividido por V. O que é M1 mesmo? Massa do soluto. O que é V? Volume da solução. A massa do soluto você vai medir em gramas. E o volume da solução você precisa medir em litros. De forma que a unidade de concentração comum é gramas por litros. É só substituir, moçada, e fazer a conta. Se você tem uma quantidade de soluto 10 gramas e uma quantidade de solução de 10 litros, você, para calcular a concentração comum, vai fazer 10 gramas dividido por 10 litros. Mas o que significa, por exemplo, uma concentração de 10 gramas por litro, professor? Moçada, é regra de 3. Regra de 3 resolve muitos exercícios desse assunto aqui. Significa que você tem uma solução em que a cada 10 gramas de soluto está dissolvido em 1 litro de solução. E aí, dependendo do exercício, você precisa fazer uma regra de 3. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, nessa solução, quanto que eu tenho de soluto dissolvido em 500 gramas, em 500 ml da solução? Bom, 500 ml é metade de 1 litro. Então, a massa de soluto vai ser metade, no caso, 5 gramas. Tudo bem, pessoal? Vocês vão usar muita regra de 3. Então, tá aí, ó. Significa que temos uma solução que possui 10 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Segundo tipo de concentração, concentração molar ou molaridade. A gente representa por um Mzinho aí, tá ok? A fórmula é número de mols do soluto, que é o N1, dividido por volume da solução. Usando essa fórmula, você obtém a concentração molar. A gente mede número de mols em mols mesmo, e o volume em litros, de forma que a unidade é mol por litro. Mas aí, moçada, existe uma fórmula geral, não é desse assunto em particular, mas ela é usada em vários momentos da química, que diz o seguinte: o número de mols de qualquer coisa é igual à massa desse qualquer coisa dividido por sua massa molar, que é aquela massa que a gente calcula olhando as massas da tabela periódica. Então, o número de mols do soluto é igual à massa do soluto dividido por massa molar do soluto. Olha lá em cima agora na fórmula da molaridade. Olhou? Tem N1, não tem? Então, se a gente substituir aquele N1 por M1 sobre MM1, ou seja, massa dividido por massa molar, a gente vai obter essa outra fórmula aqui, que é a fórmula que é mais usada quando a gente fala de concentração molar. Concentração molar ou molaridade é igual a massa do soluto dividido por massa molar do soluto vezes o volume da solução. A unidade continua a mesma, moçada, mol por litro. Professor, por que a gente usa mais essa fórmula de baixo e não tanto a fórmula de cima? Por um motivo muito simples, moçada. Se você vai preparar uma solução no laboratório, não existe nenhum aparelho que você consiga medir a quantidade de algum soluto em mols. Você tem no máximo uma balança, que você mede a massa, em gramas. Então, por isso, número de mols é uma grandeza que a gente não obtém medindo diretamente, pesando, por exemplo. Não, a gente obtém calculando a partir da massa. Por isso que a fórmula de baixo é mais usada, porque a massa você consegue medir em uma balança. Então, o que significa uma concentração de 7 mol por litro? Significa, moçada, que você tem uma solução, que você tem 7 mols de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Então, tá aqui, ó, 7 mols de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Terceiro tipo de concentração, título ou porcentagem em massa. Olha só, moçada,
O próprio nome diz, porcentagem é uma divisão. Em massa, significa que só tem massa aí na fórmula. Título, a gente representa por essa letra grega tal. É a letra grega tal, tá ok? É igual a M1, que é massa do soluto, dividido por massa da solução. Então, essa é a fórmula do título ou porcentagem em massa. Massa do soluto dividido por massa da solução. Qual que é a unidade, professor? Olha só, moçada. Em cima eu tenho massa, eu meço em gramas. Embaixo eu tenho massa, meço em gramas. Então, você vai cortar gramas com gramas, vai cancelar, ou seja, não tem unidade. Ele é adimensional, porque grama corta, cancela com grama. E uma observação importante que apareceu aí embaixo para vocês. Massa da solução. Mas o que é uma solução? É soluto mais solvente. Então, massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente. E para terminar a aula, nós temos a porcentagem em massa, que a gente simboliza pela letra P mesmo. Moçada, a porcentagem em massa é só uma derivação do título em massa, do título, tá ok? Você calcula dessa forma, porcentagem é igual a título vezes 100%. E a unidade é a porcentagem mesmo. Então, porcentagem é o título vezes 100%. Então, é isso aí, moçada. Já estamos encerrando essa aula, curtinha, né? Mas, antes de terminar, vamos recordar essas fórmulas? Mas, você tem que falar junto aí comigo, tá? Aí de casa. Então, tenta lembrar das fórmulas. Vamos lá. Primeiro, concentração comum. Qual que é a fórmula? Massa do soluto dividido por volume da solução, M1 por V. Segundo tipo, molaridade. Tem duas fórmulas, vamos recordar as duas. Primeiro, qual que é a fórmula da molaridade, ou concentração molar? Isso, molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido por volume da solução. Ou, qual que é a outra fórmula? A outra fórmula é molaridade igual a massa do soluto dividido por massa molar do soluto vezes o volume da solução. Terceiro tipo, título, ou porcentagem, ou título, ou fração em massa. Fugiu o nome. Qual que é a fórmula mesmo, moçada? Então, olha só, título é igual a massa do soluto dividido por massa da solução. E lembra que massa da solução é igual a massa do soluto mais massa do solvente, beleza? E para terminar, quarto tipo que a gente viu, porcentagem em massa. Qual que é o tipo da porcentagem? Aê! Porcentagem é igual a título vezes 100%. Encerrou. Obrigado, gente. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.